Bendita Esperança, com o pastor Eliezer Freitas. Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se ele não voltar, estaremos esperando por ele amanhã. Igreja da Bendita Esperança, Rua Augusto Trombini, 444, no alto da cidade. Mas o que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. Os últimos 2 vídeos que nós trouxemos, as últimas 2 palavras, na terça e quinta-feira passada, nós falamos a respeito do que está registrado aqui no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 8. Nós vemos que o evangelho chegou a Samaria, através do diácono e evangelista Filipe, não o apóstolo. Depois, Pedro e João estiveram lá orando para que eles recebessem o Espírito Santo. E que desde o início da igreja ali em Samaria, o príncipe das heresias, como ele é comumente chamado, Simão de Samaria, foi levantado pelo inimigo ali mesmo. E estava ali junto com Filipe, supostamente creu, mas depois a falta de retidão do seu coração foi manifesta quando, diante de Pedro e João, ele ofereceu dinheiro. Ele cuidou que por dinheiro ele pudesse alcançar o dom de Deus. Então nós lemos toda a história, comentamos nessas últimas 2 palavras, e hoje eu queria trazer apenas algumas informações adicionais. Nós temos o livro aqui do Eusébio de Cesareia. O Eusébio ele foi um bispo de Cesareia no início do século IV, século III para o século IV. E Eusébio de Cesareia, ele escreveu alguns livros, e nós temos aqui esse livro aqui do Eusébio de Cesareia em português, e são, na verdade, 10 livros em um só. No seu segundo livro, segundo livro, capítulo 8, ele fala de Simão Mago. Eu vou ler para você, meu irmão, ouvir nesse momento. No entanto, havendo-se propagado a fé em nosso Senhor e Salvador, em nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, a todos os homens, o inimigo da salvação dos homens já tramava antecipar-se na captura da cidade imperial, e para lá conduziu Simão, de quem já falamos acima. De fato, seguindo as hábeis artes deste homem, ganhou para o erro muitos habitantes de Roma. Ou seja, uma informação que nós temos é que Simão, então, de Samaria, ele foi para Roma. Segundo os Atos de Pedro, que é um livro apócrifo, provavelmente gnóstico, Simão chegou lá até antes de Pedro. Mesmo sendo um livro apócrifo, pode estar falando a verdade, é possível que ele tenha chegado lá antes mesmo do apóstolo Pedro. O livro afirma que Pedro esteve em Roma. Há muitos irmãos estudiosos que não acreditam que Pedro esteve em Roma. E aí, Pedro esteve ou não esteve em Roma? Eu particularmente não sei dizer. Pode ser que esteja, né? Pedro disse que estava na Babilônia, escrevendo a sua carta, a sua epístola. Ele diz: os de Babilônia vos saúdam. E muitos acreditam que Babilônia é uma referência a Roma, uma vez que a cidade mesmo de Babilônia já não existia mais. É possível que Pedro estava em Roma, é possível. Pois bem, mas são informações. A Bíblia não é clara em dizer que Pedro estava em Roma.
Podemos supor. Pois bem, mas as informações extra-bíblicas nos informam aqui que Pedro esteve lá e que Simão, o samaritano, Simão de Samaria, ele chegou lá até antes de Pedro e conseguiu ganhar muita gente para a igreja dele, vamos dizer assim, que Simão também tinha uma igreja. Simão também se fazia passar por um cristão, mas na verdade ele era um feiticeiro que nunca se converteu. Continuando, isto é demonstrado por Justino, que se distinguiu em nossa doutrina não muito tempo depois dos apóstolos, e de quem exporemos oportunamente o que seja conveniente. Em sua primeira apologia, dirigida a Antonino, em favor da nossa fé, escreve como segue. Aí, a partir daqui, o Eusébio, ele vai mostrar o que Justino Marte escreveu no livro Apologia. E Justino Marte, ele é daquele tempo lá, do 2º século, né? Aquele tempo ali do início do cristianismo, vamos dizer assim. E Justino escreve, segundo Eusébio aqui, e depois da ascensão do Senhor ao céu, os demônios levaram alguns homens a dizer que eram deuses. E estes não somente não foram perseguidos por vós, mas até foram considerados dignos de honra. Um tal Simão samaritano, originário da aldeia chamada Giton, que em tempos de César Cláudio realizou mágicos prodígios em vossa imperial cidade. Roma, por parte dos demônios, voltando aqui, em vossa imperial cidade, Roma, por parte dos demônios, que nele operavam, foi tido por Deus, e como um Deus foi honrado por vós como uma estátua no rio Tibre, entre duas pontes, com a inscrição latina seguinte, Simone Deus Sancto, ou seja, Simão, o Deus Santo. E quase todos os samaritanos, além de uns poucos de outras nações, proclamaram-no e adoraram-no como ao Deus primeiro, e a uma Helena, que na época andava com ele, e que primeiro estava num prostíbulo, em Tiro da Fenícia. Chamavam-na o primeiro pensamento nascido dele. Isto, segundo Justino, também Irineu concorda com ele, quando no primeiro dos seus livros, contra heresia, traça um retrato deste homem de sua ímpia e nefasta doutrina. Expô-la em detalhe nesta minha obra seria supérfluo, podendo o que queiram informar-se também da origem, vida e princípios das falsas doutrinas dos heresiarcas que depois dele foram sucedendo um após o outro, assim como de suas práticas meticulosamente transmitido no mencionado livro de Irineu. Ou seja, Irineu é lá do 2º século, né? 2º, 3º século, Justino Mártir também, daquele tempo. Ali eles já escreviam tratados contra as heresias, porque as heresias eram demais. Os hereges eram demais, aqueles que eram contra os apóstolos de nosso Senhor, que eram contra o próprio Senhor Jesus. E segundo consta, esse Simão foi o príncipe, o principal herege, e ele foi para Roma e conseguiu ganhar muita gente para a heresia dele. Irineu também escreveu contra esse Simão. E continuando aqui, lendo Eusébio, mais 2 parágrafos apenas, ele diz, recebemos, pois, por tradição que Simão foi o primeiro autor de toda heresia. Dele até hoje, aqueles que, participando de sua heresia, fingem a filosofia dos cristãos, sóbria e celebrada universalmente por sua pureza de vida. Chegam de novo à superstição idólatra, da qual pareciam estar livres, pois se prosternam diante de escritos e de imagem do próprio Simão e de sua companheira, e a já citada Helena, e se esforçam em render-lhe culto com incenso, sacrifício e libações. Tá um pouco difícil de ler porque a letra é bem pequenininha, né? A letra do livro. E eu estou ficando velho, as vistas já não são mais as mesmas, mas vamos continuar, falta um parágrafo só.
mas suas mais secretas práticas, das quais se diz que quem pela primeira vez as escuta fica estupefato, e segundo uma expressão escrita que corre entre eles, espantado. Verdadeiramente estão cheias de espanto, de frenesi e de loucura, e são todas que não somente não podem ser colocadas por escrito, mas que nem sequer com os lábios pode um homem sensato pronunciar o mínimo, pelo exagero de obscenidade de costumes infames. Porque tudo quanto se possa pensar de mais impuro e vergonhoso fica bem superado pela abominável heresia destes homens, que abusam de mulheres miseráveis e carregadas verdadeiramente de males de todo tipo. Meu amigo, minha amiga. Veja que Eusébio, 300 anos depois do Senhor Jesus, ele fazendo um apanhado, né, uma pesquisa, já que ele era bispo de Cesareia, ele registra, e eu particularmente eu acredito nessas informações de Eusébio, né? Não vejo nada o porquê não acreditar. É bem possível. Simão não converteu. Nós lemos aqui no livro de Atos aqui, ele supostamente abandonou as artes mágicas, mas ele não se converteu. Agora, também no livro 3, no capítulo 26, isso, livro 3, ele fala também do sucessor de Simão, nós não vamos ler aqui, foi um tal de Menandro, que foi até pior do que Simão, e Simão começou com as heresias, já na época dos apóstolos. Por que é importante nós sabermos disso? Eu sei que é cansativo ficar aqui alguns minutos, né, ouvindo esse assunto, mas é bom você saber disso. Porque hoje a história não é diferente. Existem muitos Simões de Samaria por aí. São feiticeiros transvestidos de pastor. É verdade. Tem muitos que são como Simão de Samaria. Eles, com suas feitiçarias, cheios de espíritos malignos, têm enganado muitos por aí. E muitos têm seguido suas práticas, têm seguido suas doutrinas, suas heresias, infelizmente. Mas a gente volta lá no assunto principal da questão. O problema todo reside no fato das pessoas crer na Bíblia ou não crer na Bíblia. O problema é que muitos não creem, mas eles veem na Bíblia uma oportunidade de ganhar dinheiro, de conseguir prazeres carnais. É verdade, tem muitas igrejas que são abertas, não pelo Espírito Santo, elas são abertas pela cobiça do ser humano de querer aparecer, de querer ter poder, de querer ter sucesso. E hoje em dia nós temos que tomar cuidado, você tem que tomar cuidado, meu irmão, minha irmã, porque está na moda abrir igreja, né? Todo dia surge uma denominação diferente, tem igreja para todo tipo e todos os gostos, não é verdade? Então, muitos homens hoje não têm uma experiência com Deus e querem ser pastor. Eu conheço pessoas aí que num dia estava lá no forró e no outro dia já eram pastores. E o que é pior, falando heresias, não compreendiam a Bíblia e queriam ensinar o que eles não compreendiam. E tá por aí pregando na internet, entregando revelações e às vezes até fazendo sinais. Meu irmão, porque não existe só sinais da verdade, não. Existem os sinais e os prodígios da mentira. Existem as artes mágicas. Quantas pessoas estão sendo enganadas? E estas pessoas dificilmente elas vão parar para ouvir, por exemplo, um pastor igual eu, né? Que está aqui falando calmamente, sem querer aparecer, não está fazendo uma campanha para ficar famoso ou para ganhar dinheiro.
Eu estou aqui, para terminar esse vídeo, eu estou aqui no YouTube primeiro, porque o Espírito Santo me mandou estar aqui. Não porque eu quero aparecer. Segundo, eu penso que ter esse canal no YouTube, para mim que faço o trabalho missionário, sempre Deus nos manda para algum lugar, uma cidade distante, e lá nós conhecemos pessoas, nós oramos por pessoas, nós lidamos com irmãos, pessoas que frequentam nossas reuniões. Então, quando nós estamos longe, é bom ter um meio de comunicação, poder chegar até esses irmãos, e nós usamos o YouTube e o WhatsApp. São as duas mídias que nós usamos e cremos que não precisamos mais do que isso. Eu não estou aqui para ficar famoso, eu não estou aqui para monetizar esse canal, para conseguir muitos inscritos. Pode ver aí embaixo, tem 75 inscritos. Visualizações são poucas. E eu quero que assista esse vídeo quem Deus quiser que assista. Não adianta eu ter 300 mil pessoas aqui assistindo esse canal, qual a utilidade? Eu vou conseguir dar atenção para 300 mil pessoas? Talvez a palavra vai ser útil para quem assistir, para as milhares de pessoas que assistir. Mas se uma dessas pessoas quiser me perguntar alguma coisa, colocar algum comentário embaixo do vídeo, eu vou conseguir responder? Não vou nem conseguir responder. Então, é melhor assim, do jeito que nós estamos. 2 pessoas assistindo, mas já é alguém assistindo. Às vezes tem 5 pessoas assistindo, já é uma bênção. Nós fazemos reuniões para uma pessoa, para 2, para 3, para 4. Nós fazemos, estamos na igreja, às vezes tem 2 pessoas, às vezes tem 4, às vezes tem 5, às vezes tem 10. E nós fazemos a reunião, porque o que nós estamos fazendo é para Deus. Não é visando ficar famoso, não é visando aparecer, não é visando prosperar financeiramente, nada disso. Estamos fazendo por amor. Quem Deus quiser que assista esse vídeo vai assistir. Não é verdade? Se você está assistindo esse vídeo, com certeza essa palavra vai edificar a sua vida. E tome cuidado e passe isso para frente, para os seus amigos, para os seus irmãos. Sempre lembre quem está do seu lado, que nós vivemos num mundo onde não há só verdade. Pelo contrário, há mais mentiras do que verdade. Nós devemos tomar cuidado com o engano que está nesse mundo. Pois bem, eu vou terminar esse vídeo e eu vou deixar um vídeo aí da última reunião que nós fizemos em Mariápolis. Na quinta-feira nós já vamos voltar com outro assunto e sempre no final do vídeo eu vou deixar, por exemplo, hoje vai ser a última reunião que nós fizemos em Mariápolis ano passado. Quinta-feira que vem nós vamos colocar um trechinho da reunião em outro lugar onde nós estivemos. Tá certo? E ore por mim, ore pelo trabalho missionário da Igreja da Bendita Esperança. Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se Ele não voltar, estaremos esperando por Ele amanhã. Estão se distanciando da simplicidade que é em Cristo. Isso é algo para os irmãos pensarem. Amém? Amém. Porque se alguém vindo prega-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebeste, ou outro Evangelho que não abraçaste, com razão o sofreríeis. Olha só, veja que aqui está falando do outro Jesus, está falando do outro Espírito, e está falando do outro quê? Do outro Evangelho. Então existe o quê? Outro Jesus. Existe o Jesus verdadeiro, mas existe o Jesus falso também. Existe o Evangelho verdadeiro e existe o Evangelho falso. Existe o Espírito de Deus, mas existe o Espírito diferente, que se faz passar por Espírito de Deus. Veja que até aqui, o que o Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, está fazendo, é nos mandar e nos avisar que nós temos que tomar cuidado contra o engano que há nesse mundo. Amém? Amém. Aí diz aqui, porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. E se sou rude na palavra, não sou contudo no conhecimento. Mas já em todas as coisas
nós temos feito conhecer totalmente entre vós. Pequei porventura, humilhando-me a mim mesmo, para que vós fosseis exaltados, porque de graça vos anunciei o Evangelho de Deus. Outras igrejas despojei eu para vos servir, recebendo delas salário. E quando estava presente convosco e tinha necessidade, a ninguém fui pesado. Observe essa atitude do apóstolo Paulo. Ele não foi pesado para com aquela igreja de Corinto. Ele tendo necessidade, ele não se aproveitou. Ele não foi pesado, sendo um apóstolo. Porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade. Em tudo guardei de vós ser pesado, de você ser pesado, e ainda me guardarei. Como a verdade de Cristo está em mim, esta glória não me será impedida nas regiões da Acaia. Por quê? Porque não vos amo? Deus o sabe. Mas o que eu vos faço, o farei para cortar ocasião aos que buscam ocasião, a fim de que naquilo em que gloriem sejam achados assim como nós. Porque tais apóstolos são o quê? Obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. 31. Diz assim: e Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação que alugara, e recebia todos quantos vinham vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Amém, Jesus? Amém. Eu queria dizer para vocês que estão aqui, meus irmãos, que eu vim para cá 2 meses atrás, tendo como espelho esses 2 versículos aqui. Eu vim com esse pensamento: vou alugar uma casa. Paulo não alugou uma casa lá em Roma? Alugou. E ele ficou 2 anos fazendo o quê? Primeiro, recebendo todos quantos vinham vê-lo. Segundo, pregando o reino de Deus. E terceiro, ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo. Assim foi esse trabalho missionário aqui. Assim foi esse trabalho missionário aqui em Mariápolis. Nós alugamos uma casa e eu fiquei aqui recebendo todos que vinham aqui, pregando o reino de Deus e ensinando as coisas pertencentes ao Senhor Jesus. Eu sei que eu vou ali para Bracinha, mas a palavra fica, a Bíblia fica, o ensinamento fica. Amém? Amém. Foram 118 reuniões com essa, em 2 meses. 118, 3 da tarde, 7 da noite. E por incrível que pareça, não teve nenhuma reunião marcada que eu ficasse sozinho. Nem que fosse 2, 3 pessoas tinha. Glória a Deus. Amém? Amém. E eu fico muito feliz, porque cada pessoa que veio aqui, ainda que é de outra igreja, mas é uma alma preciosa para o Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Nós não tentamos tirar ninguém de igreja nenhuma, Verdade. não tentamos fazer seguidores para nós, mas nós quisemos abençoar as pessoas com um ensinamento que está na Bíblia. Na verdade, né? Está na Bíblia o que nós falamos aqui. Tudo que nós falamos aqui. Amém? Amém. Paulo ficou 2 anos, eu fiquei 2 meses. Eu pensei que ia ficar 1 ano aqui, mas dessa primeira vez eu fiquei 2 meses. E amanhã, se Deus quiser, eu vou para a pracinha. Mas eu vou com a consciência limpa de que eu fiz o que Deus queria. Amém? Amém. E que Deus possa abençoar, que venha a próxima vez. E que da próxima vez nós venhamos até batizar pessoas aqui. Glória a Deus. Nós venhamos ganhar almas para Jesus aqui. Amém. Amém?